Salmo de número 92, versículo de número 12, que vai nos dizer assim: o justo florescerá como o cedro, como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O salmista, ele vem trazer uma reflexão para as nossas vidas. Ele vai dizer: o justo, ele vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro. O que ele vem trazer de reflexão para a nossa vida, esta palavra? O justo é aquele que pratica a justiça, aquele que caminha em retidão com a palavra de Deus, aquele que busca andar em justiça no meio da sociedade. O justo, ele florescerá como a palmeira. Mas como é esse florescer? Quando o salmista ele está falando sobre a palmeira, não é essa palmeira que nós conhecemos, que estamos acostumados aqui no Brasil, mas é uma tamareira, que é uma espécie de palmeira, que ela cresce naquela região e que ela dá frutos, e desse fruto produz um mel. Quando o Senhor ele fala à nação de Israel que levariam eles para uma terra que mana leite e mel, ele está falando sobre o leite. Não é o leite que nós costumamos beber como leite de gado, mas sim o leite de cabra, que é o mais comum naquela região. E o mel não é o mel de abelha, mas o mel produzido por essas tâmaras, que é um fruto bastante conhecido e bastante apreciado naquela região. Então ele diz: ele florescerá como uma palmeira. Essa tâmara, ela leva um tempo para florescer, cerca de 30 anos. Uma palmeira, ela leva para poder produzir os seus primeiros frutos. Mas depois que ela começa a produzir, ela pode produzir por 200 anos. O que é que o salmista então ele nos faz entender com isso? Ele nos faz entender que o justo, ele pode levar um tempo até que ele floresça, até que ele realmente produza grandes frutos, mas depois que ele começa a produzir, ele leva muito tempo produzindo. Muitas pessoas acham que as ações vão ter um resultado imediato. Não, eu fiz algo de bom hoje, então amanhã eu já vou estar colhendo os frutos. Não. O fruto ele leva um certo tempo. Nós podemos analisar na natureza que cada planta frutífera ela leva um tempo para poder produzir os seus frutos. Algumas levam 1 ano, outras 2 anos, outras 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Mas ela produz. E depois que ela produz, ela leva muito tempo produzindo. Assim é o justo, aquele que anda na presença do Senhor. Ele começa a fazer as ações, mas os frutos eles vão demorar um tempo para começar a dar resultado. O justo, ele tem que continuar a sua vida praticando a justiça, mesmo que de imediato ele não esteja enxergando o resultado que ele espera para as suas ações. Não podemos parar diante da dificuldade, não podemos parar
diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, mas temos que continuar. As pessoas ali, elas plantam a tamareira e elas sabem que vai demorar para produzir frutos. Elas têm essa consciência. Assim tem que ser o justo, ele tem que ter a consciência na sua vida que as suas ações vão demorar um pouco para ter o resultado. Mas quando ter o resultado, vai ser observado, vai estar em destaque. Assim como aquela palmeira, ela produz os seus frutos, e quando ela produz, quem conhece, quem sabe, quem vê, se admira dos frutos e vai estar sempre ali olhando, querendo comer daqueles frutos que ali estão. Assim é a vida do justo. Quando ele começar realmente a frutificar, a dar os resultados das suas ações, ele vai ser percebido. Vão perceber que ele está produzindo e produzindo bem. Vai entrar em evidência os resultados das suas ações. Ele só não pode parar de produzir. Só não pode parar de estar florescendo. Não pode parar de continuar fazendo as boas ações, praticando a justiça. Não pode. Eles vão crescer. Além de florescer como uma palmeira, o justo ele vai crescer como o cedro. O cedro é uma madeira de lei, uma madeira nobre, uma madeira apreciada, mas que leva um certo tempo para estar no ponto para ser utilizado. O cedro ele não leva 2, 3, 4, 5 anos, não. Um cedro, para ele estar num ponto bom de corte para ser utilizado, é um cedro que tem média de 100 anos. Então o cedro, o que é que ele faz? O cedro ele não começa a crescer mostrando logo o seu caule e as suas folhas. O cedro ele começa a crescer pelas suas raízes. Ele leva anos com as suas raízes se aprofundando até que ele possa aparecer o seu caule na terra. Ele leva anos ali para que as suas raízes se aprofundem, ache um ambiente nutritivo, suas raízes se espalhem para dar seguridade, sustentação e fortaleza para a árvore que vai crescer, porque ela vai crescer, ela vai ficar robusta, grande. Então tem que ter raízes profundas. Ou seja, você não pode ir chegando agora e já achando que você tem que aparecer, que tem que ser destaque, que todo mundo tem que olhar para você, que você já tem que ter os resultados. Não, você tem que primeiro plantar, você tem que primeiro criar raízes, você tem que se alicerçar. O justo ele tem que ter um alicerce na sua vida, e alicerce do justo é a palavra. A palavra é que nos dá sustentabilidade. A palavra é que nos dá sustentação, nos fortalece, faz com que venhamos ter firmeza. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é alimento. O justo, ele se alimenta da palavra. Porque assim como uma árvore, que ele se alimenta dos nutrientes que a terra pode produzir para ele, assim o justo, ele se alimenta da palavra, daquilo que a palavra traz para a sua vida. A palavra do Senhor, ela é boa. A palavra do Senhor, ela é perfeita. A palavra do Senhor é aquela que traz a correção, a instrução, para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida de retidão, uma vida de justiça. É a palavra de Deus. O cedro, ele é uma madeira que ele é utilizado, uma árvore que ele é utilizado em vários lugares. Na Bíblia, nós vamos ver o cedro sendo utilizado, tirando o seu óleo, a sua resina,
para sendo trabalhado nas mumificações no Egito, sendo nas purificações dos sacerdotes. As suas cascas são bem utilizadas, a sua madeira serve para fazer grandes obras. A casa de Davi, o palácio, o templo, todos foram construídos com cedros, porque era uma madeira forte, uma madeira resistente, uma madeira de sustentação. O justo na sociedade, ele é alguém que sustenta, ele é alguém que ajuda, ele é alguém que trabalha em prol do crescimento. O justo na sociedade é aquele que vai produzir não o seu próprio bem, mas para o bem dos que estão à sua volta. Ele vai fazer com que os outros tenham de onde ter o seu fortalecimento. O justo, ele ajuda aqueles que estão sempre precisando. O justo é comparado, o seu crescimento, como o cedro, porque o cedro, ele resiste às tempestades. Ele, por mais que vente, por mais que sopre, ele resiste porque ele tem raízes profundas. O cedro é conhecido pelos seus galhos que chegam a ficarem, às vezes, tortos, marcados pela tempestade. Mas ele não é abalado, não é derrubado. Por mais que os ventos soprem, o cedro consegue resistir a tudo que vem contra a sua vida. O justo é como um cedro. O justo, aquele que vive a palavra, aquele que busca, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele consegue resistir às tentações, ele consegue resistir às dificuldades, ele consegue resistir aos problemas. Por quê? Porque ele tem raízes profundas, ele tem raízes firmes, fortes, que sustentam a sua vida. O justo, ele consegue resistir bem. Mas tanto a palmeira como um cedro, eles precisam de ambientes favoráveis para crescer. Assim é o justo. Qual é o ambiente do justo? O salmista, ele vai dizer: plantados na casa do Senhor, crescerão nos seus átrios, nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor. Não tem como você crescer realmente em justiça como alguém que se diz justo longe do Senhor, longe da casa de Deus. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque a casa do Senhor é casa de justiça. Pois o Senhor, ele é o Jeová Tsidkenu, o Senhor que é o juiz, o Senhor de justiça. Então, plantados na casa do Senhor, crescerão, florescerão. É dentro da casa de Deus que nós vamos encontrar o ambiente favorável para que venhamos crescer e venhamos florescer, para que o mundo observe. Porque o mundo, ele observa e ele vê, e ele vai ver qual é os frutos que são produzidos. E não adianta você produzir alguma coisa se você não conseguir suportar e você tombar. Você tem que estar preparado para produzir e para resistir tudo que vier contra a sua vida. Então, plantados na casa do Senhor, nós conseguimos sim crescer, mas ter um crescimento que não é aquele crescimento rápido, ligeiro, que não tem sustentabilidade,
mas é um crescimento aonde ele vai ser gradativo. Lucas, ele vai falar que Jesus crescia em graça, em estatura e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Aquele que está plantado na casa do Senhor, ele vai crescer na graça, ele vai crescer no conhecimento e em estatura. Não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Nós vamos ver diversos personagens que vai nos mostrar isso na Bíblia. Daniel é um deles, José é um deles. São homens que marcaram a história. Estão ali escritos dentro do contexto bíblico, porque eles foram homens que cresceram e floresceram na presença de Deus e diante dos homens também. Nós vamos ver José, um jovem que aprendeu com seu pai os preceitos do Senhor, a amar a Deus, a buscar a presença de Deus, e quando ele é vendido, depois é escravizado, depois ele é preso, mas a Bíblia diz que o Senhor é com ele, e ele prosperava, ou seja, ele frutificava, porque onde chegava, a Bíblia vai dizer que olhavam para José e viam que José tinha alguém na vida dele que fazia com que ele fosse daquele jeito. Dizia assim: o Senhor é com José. Potifar viu isso na vida dele. O carcereiro lá na prisão. O faraó, quando chamam a sua presença, ele se torna ali o governador, porque vem em José alguém que era alguém de estatura, alguém que tinha raízes, alguém que poderia realmente fornecer o que era preciso para a situação que estava se acontecendo ali. Quando Daniel chega na Babilônia, e ele já chega ali mostrando o diferencial de não se contaminar com tudo que estava ali, com o que estava à sua volta, mas permanecendo ali firme naquilo que ele aprendeu da palavra de Deus, mesmo ele estando longe do seu povo, longe das pessoas que ele conhece, mas ele permanece firme ali naqueles preceitos que ele aprendeu da palavra de Deus. Então, quem olha para Daniel ali começa a observar e ver um homem de integridade, um homem justo, um homem que pratica justiça, alguém que realmente era justo, alguém que realmente tinha princípios e caráter na sua vida. E era alguém que poderia ser depositada a confiança e autoridade sobre a vida dele. E é isso que acontece. Daniel, ele cresce e ele floresce. E ele entra em destaque por causa disso. Aqueles que estão à sua volta, ele cresceu na graça, ele cresceu no conhecimento e na estatura diante de Deus e diante dos homens. Se eu e você verdadeiramente queremos ter uma vida abundante, queremos ter uma vida abençoada, uma vida de justiça, sermos justos diante de Deus e diante dos homens, verdadeiramente nós temos que estar buscando de Deus, aprendendo da sua palavra, porque Ele sim pode nos ensinar dia após dia como ter uma vida de integridade, ter um caráter moldado, para que as pessoas olhem e observem e vejam o Senhor na nossa vida. Vejam que Deus é conosco. Então, você vai crescer. Você que é justo, você vai crescer e você vai florescer. Se você buscar a presença de Deus, se você a cada dia está buscando no Senhor, na sua palavra, aprendendo do Senhor. Então que o Senhor, Ele possa trazer à sua vida um florescimento, aonde haja frutos abundantes e que muitos possam usufruir desses frutos da sua vida. Que você possa crescer de forma gradativa, aonde as pessoas olhem para você e vejam alguém que é alguém forte, alguém que sustenta, alguém que tem palavra, que tem caráter. Eu profetizo isso na sua vida, que você vai florescer e você vai crescer dia após dia na presença de Deus e diante dos homens. Você que é justo, você que pratica a justiça,
Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer prosperar, frutificar dia após dia sobre a face da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra que eu quero deixar para nossa reflexão.